Então, vamos à resolução desse exercício. Acho que está tudo certo? Não, beleza. Então, o exercício diz o seguinte: sabendo que no instante mostrado na figura, a velocidade angular da barra AB é 15 radianos por segundo no sentido horário. Então, nós temos aqui a velocidade, 15 radianos por segundo, no sentido horário. Temos a velocidade, que é o módulo, a direção e o sentido. Tá? Então, a gente vai poder identificar essa barra AB aqui, ó, essa barrinha aqui, em toda a sua plenitude, ou seja, nós sabemos tudo sobre ela. Porque se eu pegar um ponto aqui no ponto B, eu sei a rotação dela ao redor do ponto A e eu acho a velocidade B. Ah, eu quero uma velocidade aqui nesse ponto. Eu pego esse raio, multiplico pela rotação e sei a velocidade desse ponto. Então, eu conheço totalmente a barra AB. Tá? Inclusive, já vamos rabiscar aqui nela. Então, ó, sentido horário. Horário, ó, dedão entrando na tela do computador, tá? Então, sentido horário. Entrando, então nós vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o nosso ômega AB, que vale 15 radianos por segundo. Determine a velocidade angular da barra BD, que é essa barra aqui intermediária, e a velocidade do ponto médio da barra BD. Ponto médio é aqui, ó, na parte central. Mais ou menos aqui, vamos deixar marcadinho aqui o nosso ponto, vamos chamar de ponto M, para a gente não se perder, tá? E o procedimento nesse tipo de problema é sempre assim. Você sai de um ponto onde você conhece a velocidade e esse ponto você diz que ele está em translação e vai em busca da velocidade de um ponto desconhecido, onde você não conhece. Então você sempre sai de uma velocidade conhecida em busca de uma desconhecida. Obviamente você vai se balizando, no caso aqui com a geometria do problema, com os ângulos, os comprimentos, os senos e cossenos que vão aparecer, e além disso com o triângulo de velocidades, que vai nos ajudar a fazer o balizamento. Tá? Então nós vamos, primeiramente, em busca, ó, apesar de falar assim, ó, a velocidade do ponto médio Vm, não adianta eu tentar ir direto nessa velocidade aqui, ó, desse ponto médio, porque vai ser difícil, eu não vou conseguir localizar por si só, eu não sei se ele está descendo, subindo, fica difícil, né? Olha, se fosse fazer uma análise tentando mentalmente aí, né, só olhando, ó, esse ponto aqui estaria indo para cá, mas esse ponto aqui estaria descendo, né? Então, como é que fica o movimento desse ponto M? Será que ele está vindo meio para baixo aqui? Está vindo nessa direção aqui? Está vindo para cá? Né? Como que tá? Aí fica difícil. Nós não temos nenhum balizamento. Vou mostrar um exercício anterior para vocês compreenderem melhor o que, que eu estou querendo dizer. Vamos pegar aqui mesmo. Vamos pegar um bem simplinho aqui, ó, esse aqui. Orientações. Cadê você? Aqui. Ó, quando a gente olhou esse exercício ontem, vocês vão assistir o vídeo, o ponto conhecido era esse aqui, ó, esse êmbolo aqui, né? Essa guia está subindo e essa barra está ligada a esta guia, tá? Aí eu quero saber a velocidade desse ponto B aqui. É essa VB. Eu conheço dessa VB que ela vai acontecer nesse ângulo, nessa direção, né? O sentido eu não preciso saber, mas a direção é bom eu colocar, tá? O sentido a gente sabe que ia ser para cima aqui, né? Mas enfim, eu tenho uma referência dela. Agora olha nesse problema aqui. Opa, desculpa. Aqui. Qual é a referência da VM? Ela vai vir para cá, para cá, para cá, para cá, né? Não tem nenhuma guia me orientando sobre o movimento dela. Então, é difícil você partir do ponto B e ir direto para M. Porque o ponto B é totalmente conhecido. Quando você escrever assim, ó, VM
desconhecido, sempre vai ser assim a escrita, ó. É igual a VB conhecida, mais a velocidade da desconhecida em relação à conhecida. Quando você escrever isso aqui, essa velocidade você tem. Essa velocidade, você não conhece nada dela. Né? E essa, aliás, essa aqui você ainda tem alguma coisa. Que vê, ó, se você botar o homenzinho sobre o ponto B, que é a referência, põe a tua pessoinha aqui, teu observador, pode ser você mesmo, escureça todo o resto, tudo o resto aqui você não enxerga nada. Você só enxerga essa barra. E aí você vai ficar olhando para o ponto M, tá? Essa barra ela nem alonga, nem encurta. Ela também não dobra. Eu vou apagar essa riscaceira aqui. Então, se a barra nem alonga, nem encurta e também não flexiona, ela é um quê? Ela é um corpo rígido. Nós estamos estudando aqui no capítulo 15, cinemática de corpos rígidos. Todo o capítulo que nós estudamos aqui na mecânica e lá na física sempre está dizendo é um ponto material ou é um ponto no espaço, né, sem massa, né, é, ou é um conjunto de pontos materiais, sempre estava bem especificado para que tipo de condição aquela lei física era aplicada. Aqui também, nós estamos trabalhando com corpos rígidos. Bom, como o corpo é rígido, esse ponto M nem se afasta nem se aproxima, nem flexiona a barra. Então, a única maneira de se mover ao redor de você, sabendo que ele tem um vínculo de rotação ao seu redor, você pode vir caminhar mais para cima aqui, tá? Se você quiser. Não tenha medo de cair não, que é só uma figurinha. Né? Qual é o movimento único que pode ter esse ponto em relação a você? De rotação. Ou vem para cá, ou vai para lá. Essa aqui é a tal da VM em relação a você, VB. Essa é a velocidade relativa. Vocês já vão ver aqui mais adiante, na montagem do triângulo, como que é importante ter essa referência aqui, tá? Enfim, eu estou só fazendo umas pré-análises para vocês terem uma visão melhorada na hora de resolver o problema, tá? A pessoinha aqui eu vou deixar ali, tá? E aí a gente vai iniciar a resolução, então. Então, como eu não consigo ir direto no ponto M, porque isso aqui até eu tenho, ó, isso aqui eu tenho completo, isso aqui eu tenho pelo menos a direção, tá? Então eu tenho a direção que seria isso aqui, ó, essa inclinação aí, eu tenho. Eu tenho essa inclinação. Lembrando vocês, opa, tem que deixar um aqui branco, senão não funciona. Lembrando vocês que sempre essa velocidade relativa, aqui no caso a Vm em relação a d, ela sempre é perpendicular ao elemento que está rotacionando, no caso aqui a barra, tá? Esquece o ponto D. Você é o observador, você está olhando para M, esquece D, esquece o A. Você só vai imaginar como que o M se move ao redor de você, dessa forma, ou para lá ou para cá, essa Vm em relação a D. E aí se você achar aqui, ó, esse alfa, e é possível nós localizarmos, se você olhar aqui, deixa eu ver, nós temos aqui esse cateto, vou até fazer um triângulo auxiliar, mostrar que é possível achar o alfa, ó. Nós temos aqui, ó, esse cateto, nós temos essa distância, e nós temos, nem precisamos, né, dessa barra, né, vou até tirar fora, mas com essa distância, esse cateto, nós temos o alfa, então dá para achar. Então é possível eu colocar aqui pelo menos a direção dessa velocidade Vm em relação a d. E a Vm propriamente dita, tá? Que é a que vai aqui embaixo. O que é que eu conheço dela? Vamos colocar ela aqui. Aquela história, início, quem assistiu às aulas vai lembrar, início, fim. E a última aqui, que é a soma das duas, começa na primeira e termina na última, tá? Então, o que que eu conheço dessa daqui? Absolutamente nada, né? Essa de cima, até vou apagar aqui, ó. Pelo menos nós sabemos aqui a direção
e aliás, a direção dela, né? Mas a de baixo não conhecemos nada. Então, essa aqui nós conhecemos a direção. Né? Essa aqui nada, direção e sentido não tem nada. Então, na hora que você for montar o triângulo, eu estou me adiantando um pouco para justificar a resolução do problema. Vocês não precisam fazer toda essa análise previamente, tá? Na hora que for montar o triângulo aqui, ó, você põe a VB. No nosso caso, a VB aqui é para a esquerda. Olha só vou rabiscar e depois apago. Ó. VB, conhecida. No final da VB começa a relativa. Vamos pegar o vermelho, que é da nossa relativa. Ela faz um ângulo alfa, olha lá. Se a barra faz alfa com a horizontal, isso aqui eu vou repetir depois, ela, que é 90 graus da barra, vai fazer alfa com a vertical. Então, ao final da VM, eu tenho uma velocidade que vai fazer um alfa com a vertical. Aqui, ó, o alfa. Só que eu não sei se ela está indo para cima ou se ela está indo para baixo. Tá? Essa aqui é a VM em relação a D. Aí, a outra, que é a que vai fechar o triângulo, ou desse lado aqui, ou daquele lado lá, que é a VM. Vamos pôr ela em preto. O que é que eu conheço dela? Ora, eu sei que ela começa aqui, ó, junto da VB. Então, ela começa aqui. Agora, para onde que ela vai? Ela vai aqui, ela vai aqui, ela vai lá. Aonde ela vai? Não sei. Por isso que é importante, eu tenho que conhecer essa VM em relação a D completamente. Porque aí eu vou ter a VB conhecida, e se eu tiver a VM em relação a D, por exemplo, terminando aqui, ótimo, então eu sei que a minha, vamos apagar aquelas riscaceiras lá, se a minha VM em relação a D termina aqui, agora sim, eu sei que aquela outra, que é a VM, começa lá, termina aqui. Ah, não, eu calculei e ela não deu para baixo, não, ela deu lá para cima. Né? Ah, então eu sei que vai dar para aquele lado lá. Então, isso é importante nós determinarmos antes de calcular a V, a V, a VM, né? Eu preciso conhecer essa aqui totalmente, tá? Então, por isso que nós vamos primeiro determinar esse ômega BD, aí com o ômega BD eu consigo calcular essa VM em relação a D, tá? E como que eu vou calcular o ômega BD? Ao invés de eu ir direto para o M, eu vou do B calcular o D, tá? Porque se eu for no D, veja que o ponto D só pode se mover ao redor do ponto E. Ou ele vai aqui, nesse caso, né, nessa posição, ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo. Aí eu tenho pelo menos a direção. E com a direção, ó, eu vou ter aqui também, ó, uma direção, dizendo que aqui fosse o ponto D, tá? Vou rabiscar em cima. Aí eu tenho a direção, isso aqui eu conheço completamente, e o meu triângulo fica perfeito. Consigo determinar tudo desse ponto D, inclusive o meu ômega BD, tá bom? Então, isso aí tudo eu fiz para tentar colocar vocês mais a par da metodologia da solução, para vocês poderem ter uma compreensão melhor. Eu vou apagar isso aqui, e nós vamos ter que começar do zero. Tá? Essa equação vocês vão ver de novo, daqui a pouco eu vou escrevê-la aí. Vamos tirar tudo aqui. Tá, lá em cima fica, ó, 15 radianos por segundo. Então, vamos em busca da velocidade do D, com qual intuito? De achar a velocidade angular desta barra. É, inclusive, uma das nossas perguntas aqui. Tá? Então, partindo de uma conhecida, VB, nós vamos em busca da desconhecida VD. Então, eu vou escrever aqui, inclusive está até a solução aqui, né? Ó, VD é igual a VB conhecida mais VD em relação a B. Ok, vamos lá então. Primeiro, vamos determinar plenamente a VB. Então, vamos usar aqui o azul para diferenciar um pouco ali. Ela vai estar para a esquerda, obviamente, né?
e ela está, obviamente, a 90 graus dessa barra, porque isso aqui está girando ao redor do ponto A. Tá? Então, a VB é fácil de calcular, eu não vou me delongar aí, já vou fazer o cálculo. Ó, VB é quem? É o ômega da barra vezes o raio. Quanto que vale o raio? Aqui, ó, 0,2 metros. É esse comprimento aqui, é um raio. Então fica 15. Ah, 15 vai dar 30, dá 0, dá 3, né? 3. É, se fosse 2 daria 30, então dá 3. 3 metros por segundo. Tá bom? Agora sim, temos a VB plenamente conhecida. Vamos em busca, então, da VD, porque chegando em VD nós conseguimos calcular o ômega BD. Tá? Bom, então essa aqui já está conhecida. Vamos só fazer uma anotação aqui. Início, fim. Agora vamos ver o que, que nós conhecemos dessa aqui. Nós vamos usar o vermelho aqui para marcar ela. Início, fim. Isso aqui é só uma representação, tá? São os três lados do triângulo. E a VD, vamos usar aqui o preto, início e fim, tá? Então, nós vamos em busca da vermelhinha relativa. Acabei de falar sobre ela. Vamos usar a coloração vermelha aqui. Ó, você vai sempre se posicionar sobre o ponto conhecido. Então, põe a tua pessoinha aqui, olhando para D. Esquece o resto do mundo. Você é a Terra. Você está olhando aqui, ó, o cara mais egocêntrico do mundo, né? É ele e uma barra só, né? Ele esquece o resto. É assim que a gente se abstrai do problema, tá? E divide o problema em partes, tá? Para quem está olhando de fora, eu vou fazer um parênteses agora, tá? Quem está olhando daqui de fora, fixo no solo aqui na Terra, fixo só no solo, ele está vendo você, está vendo a barra, está vendo tudo. Tá? Ele vê você girando aqui ao redor de A, mas você não vai, olha aqui para a tela, você não vai fazer isso aqui ao redor de A. Você vai fazer isso aqui, ó. É uma translação. A tua pessoinha, né, digamos que seja esse potinho aqui de corretivo, né? A tua pessoinha não rotaciona, a tua pessoa não faz isso aqui, ó. Né? A tua pessoinha translada ao redor de A. Inclusive, nós deixamos bem claro nessa dedução dessa equação que nós estamos trabalhando com translação mais rotação. Essa parte aqui é só translação, tá bom? Lembrem disso. Se envolver rotação, nós não estamos vendo esse método, tá? Tem que avançar mais no capítulo 15 e vocês, né, não acabam não vendo isso porque é muito extenso e nem está na ementa, tá? O pessoal da mecânica vê isso daí. Então, você está olhando aqui de cima e está olhando para essa barra. Aí a pergunta é, como que o ponto D pode se mover ao redor de você? Eu sendo um pouco grosso aqui, né, estúpido, né, eu apagaria isso aqui tudo, tirar aqui um pouquinho aqui, pelo menos eu deixar o ponto, né? Tiraria isso aqui tudo só para você se achar no mundo aí, né? Ó, você olha para o ponto D aqui, como que ele se move? Ora, só para cima ou para baixo? Porque a barra não é, a barra é rígida, ela nem encolhe nem alonga. Então vamos voltar. Isso. Vamos colocar o nosso vermelho e nós agora sabemos que ela só se move para cima e para baixo. E, obviamente, se é um movimento de rotação, então ele é perpendicular à barra. Tá? Vamos colocar o nosso perpendicular aí. E outra coisa, ela é perpendicular e você não necessariamente precisa saber o sentido, basta a direção, tá? Lá no triângulo de velocidades, aí o sentido vai ficar bem definido. Eu poderia, já meio que pela experiência, a gente começa a entender, arbitrar. Olha, você na verdade aqui você vai estar meio que subindo, para você essa barra aqui vai estar descendo, vocês vão ver, ó, vai dar para baixo, tá? Mas não é necessário esse raciocínio. E esse raciocínio às vezes nos engana. Depende das posições que estão as barras, pode nos enganar. Então vamos marcar essa aqui, que é a nossa VD em relação a B, tá? Já temos duas delas. Essa aqui nós conhecemos plenamente, a VB,
e essa aqui nós conhecemos pelo menos a direção, tá? Essa aqui é totalmente conhecida, tá? Tranquilo. Agora sobre a VD, a velocidade do ponto D. Como que o ponto D pode se mover? Ele está restrito pela rigidez dessa barra D. Essa barra aqui não alonga, nem curta, nem flexiona. Então, nós vamos usar aqui a coloração preta. E esse ponto D só pode se mover ou para baixo ou para cima. Essa aqui é a VD. Então, você marca aqui ela. Ah, eu sei que ela vai descer, professor. Posso colocar? Pode. Mas, na dúvida, deixa sem. Na hora do triângulo vai aparecer, tá? Então, a VD, nós temos também a direção. Opa, tá? A direção é conhecida. Feito isso, gente, feita essa coleta aqui de direções e sentidos, a gente vai para a montagem do triângulo. Mas ainda é importante nós definirmos o ângulo aqui, ó. A VB está bem definida, ela é na horizontal. A VD de dado é bem definida também, ela só pode ser na vertical nesse momento aqui. E a VDB eu preciso do ângulo. Então nós vamos vir aqui no nosso vermelhinho para fazer as anotações do ângulo. Vou diminuir, está muito grosso esse pincel. Ó, vamos calcular, deixa eu ver que ângulo. Esse aqui, ó, é o nosso ângulo, vamos chamar aqui de alfa. Esse ângulo alfa, ó, tá perpendicular à barra aqui, essa velocidade. Então, esse alfa faz com a vertical. Então, a barra vai fazer aqui, ó, o alfa. Faz com a horizontal. Porque o 90 graus, ele é um reflexo do horizontal para o vertical. Tá? Então, ó, vou falar aquela frase padrão. Se a velocidade está a alfa da vertical e a velocidade é perpendicular à barra, então a barra está a alfa da horizontal. Perceberam o reflexo? Né? Então está aqui. Ok, então o alfa a gente tinha feito antes aqui em verde, vamos repetir o verdinho. Vamos botar aqui do ladinho. Ó, 0,25 de comprimento e aqui 0,6. Portanto, vamos fazer o nosso alfinho aqui embaixo. Né? O alfa é o arco tangente de cateto oposto, 0,25, sobre adjacente, 0,6. Tá? É assim que funciona. O triângulo. Então, vamos fazer aqui o alfa, ponto 25 por ponto 6. E o arco tangente dele é 22,62 graus. 22,62 graus. Vamos lá então, com o depósito de todas as informações. Às vezes a gente começa a montar o triângulo e tem que voltar nessa etapa aqui e buscar ângulos, buscar comprimentos, né? Mas aqui, pelo jeito, nós estamos bem munidos. Nós não vamos precisar voltar lá em cima, não. Só para pegar a informação mesmo e colocar no triângulo. Sempre comece o triângulo pela velocidade conhecida, que é essa velocidade aqui normalmente que você conhece plenamente. No nosso caso, ela é para a esquerda, o módulo dela é 3, tá? E ela é horizontal, tem módulo, direção e sentido. Você conhece ela plenamente. Então, coloca aqui. Opa, vamos colocar em azul. Módulo, direção e sentido. É a VB, que é igual a 3 metros por segundo. Tá? Aí você pega nesse desenho, ó, no final da VB, quem que começa? A VDB, é a vermelha. E aí ela vai começar aqui, ó, no final. Aqui. Mas ela vai para que lado? Vamos lá olhar ela, ó. Ela vai fazer alfa com a vertical. E o alfa está aqui, ó, 22,62. Então você pega teu esquadro, tua régua, né? Vocês que são da civil já estão acostumados com esses termos aí, né? Vamos botar aqui, ó, e faz um traçadinho bonitinho aqui, pá, pá, e faz alfa com a vertical. Olha, já está aqui. Vamos só aumentar o pen aqui. Então, ela ou vem para cá ou vem para cá, tá? Nós não sabemos ainda, né? Você pode até ter deduzido, mas se você não souber, deixa assim aberto, tá? Essa aí é a VD.
D em relação a B. E agora para a última, a VD. Ela começa junto da VB e vai tentar encontrar a VDB. E tem que encontrar, senão não fecha o triângulo, né? Então ela começa junto. Vamos começar aqui, junto. E vai para onde? Isso nós temos. Nós sabemos que ela é vertical. Então ela vai para cima ou para baixo. Olha só que legal. Você está aqui, então ela pode ser para cá ou para cá, né? Então, você não sabe ainda, você bota o pontilhadinho. Aí o que você percebe? Para fechar o triângulo de velocidades, porque aqui é uma soma de vetores, e a soma de vetores fecha um triângulo. Às vezes o triângulo fica achatado, fica uma reta, mas ele fecha. Para fechar, é só para cá e para cá que vai fechar. Então eu vou prolongar essa linha vermelha e essa linha preta até se encontrarem. Tá? Então, a linha black aqui, eu acho que já dá para a gente colocar aqui. E a linha vermelha, vamos de novo lá de cima, para a gente não perder a direção. Aí. Então, agora sim, você sabe que elas fecham aqui, ó. Né? Aqui ela começa aqui e termina lá embaixo. Né? Se você fez aí de lápis, você pode até apagar as pontas aí para ficar certinho, né? E a velocidade VD, que é essa aqui, ela começa aqui em cima e vai terminar aqui. Né? Então, nós temos o triângulo bem desenhadinho, inclusive com os ângulos. Vamos por aqui o nosso ângulo alfa, que era 22,62. Ele é aqui o alfa. E aí eu vou fazer aqui, ó, 90 menos 22,62. 67 com 38. 67 com 38. Por uma situação aqui geométrica, acabou dando um triângulo retângulo, bem mais tranquilo para resolver, né? Mas eu vou aplicar aqui a lei dos senos, que é o que mais a gente usa, tá? Com esses dois ângulos eu posso achar esse outro ângulo aqui embaixo. Então fica aqui 90, 20. Ah, sim, claro, 22,62. Tá aqui, claro. 22,62 graus, tá? Obviamente, né? Se lá faz 22, aqui também vai fazer 22. Então, com isso, montado o triângulo de vocês, vocês podem vir então para a aplicação da lei dos senos. Aí, lei dos senos. Tá? Então, você pega o lado sobre o seno do ângulo oposto. No caso ali, vamos pôr aqui 3 sobre seno de 22,62. Essa parcela é a parcela conhecida. É igual a VDB, que é essa velocidade aqui, ó, VD em relação a B, sobre o seno de 90. Eu vou pôr aqui só para enfatizar, tá? Seno de 90 é 1, né? Que é igual a VD de dados sobre o seno de 6738. 6738. Tá bom? Então aí nós já podemos fazer a determinação de VDB e da VD. VDB, isso aqui vai dar 1, né? É igual a esse termo. Então, 3 dividido 22,62. Pelo seno, né? Seno. 3 dividido 7,8. Redondinho. 7,8 metros por segundo. Olha, aqui eu tentei manter uns ângulos mais ou menos coerentes, tá? Ó, 67 graus, 22 graus. O que a gente percebe? Realmente, ó, a esse lado aqui é 3, esse aqui vai dar bem mais que o dobro de 3, ó. Ó, 7,8.
Então, se você fizer uma certa escala ali na régua, no esquadro, ajuda bastante para você ter uma visualização, para ver se o teu resultado está coerente ou não está, tá bom? E a VD, então, é esse termo aqui, que seria o próprio 7,8, vezes o seno de 6738. Então, 67,38 seno vezes aquele valor ali, 7,2 metros por segundo. Apesar de não pedir essa velocidade, tá? Essa aqui não é pedida, mas essa aqui vai precisar, tá? Vocês já vão ver que vai usar para calcular o ômega, né? A partir dela, nós vamos calcular o ômega da barra BD, né? Isso aqui vai ser usado, tá bom? Esse também dá para ver aqui que é bem proporcional, né? Se aqui é 3, aqui está um pouco mais do que 2 vezes, né? Então está bem proporcional. Bom, agora nós vamos em busca da velocidade angular. A velocidade angular dessa barra BD, que é essa barra do meio, que é ao redor de você que está aqui em cima, ela está girando ou para lá ou para cá. Você está olhando para ela, você vai estar vendo ela ou subindo ou descendo. Ela tem uma velocidade angular em relação a você. Ela é calculada baseado justamente na velocidade relativa, né? E aí é bem simples o cálculo dela. Vocês devem lembrar lá das aulas, né? Então aqui vamos colocar aqui, ó, cálculo de ômega BD. Lá das aulas, só por curiosidade, a velocidade era dada por ômega vetorial R, estão lembrados? E aí, quando isso aqui estava no plano, não era no 3D, mas era no 2D, nós ficávamos assim, ó, com ômega R vezes o seno de 90. Por quê? Porque o ômega fazia 90 graus com o plano, né? Ou tá para cima ou tá para baixo, né? E aí você ficava só com ômega R. Então é por isso que nós vamos usar aqui, ó, como é no plano que a gente está trabalhando, o ômega BD ele vai ser tirado daqui, ó. Velocidade B em relação, desculpa, D em relação a B, né? Lá da frente, D em relação a B é igual ao teu ômega, BD, vezes o raio. Mas quem que é o raio nesse caso? É o comprimento da barra, tá? E o comprimento da barra nós podemos aqui utilizar lá aquele triângulo verdinho, né? E fazer o cálculo. Eu já vou fazer aqui, ó, os catetos ao quadrado, então vai dar 0,6 ao quadrado, 0,25 ao quadrado, mais raiz. Desculpa, 0,65, tá? Metros. Então, esse é o nosso raio. Você observando lá, você vê esse raio girando ao redor de você, né? 0,65. Então, esse valor aqui, ó, 0,65. E a tua velocidade é conhecida, olha lá, 7,8. Então, 7,8 é igual a ômega BD vezes 0,65. Eu lembrei de um detalhe, aqui é fácil, né? Só calcular o ômega BD. E eu não quero passar sem chamar a atenção de vocês. Gente, como eu encontro de cada 10 alunos, 4 ou 5 têm uma vontade terrível de pegar algum triângulo daqui e querer botar esse dito triângulo aqui embaixo. Não faça isso, tá? Não, ó, olha para o meu olho aqui, não faça isso. Você tem um grande risco de errar, e normalmente de cada 10 pessoas que fazem isso, 9 erram. Porque não existe essa relação direta de um triângulo no desenho com um triângulo aqui embaixo. Então não vou pegar, agora sim, é só eu achar o triângulo aqui e virar ele lá para baixo. Não, tá? Eu parei essa aula justamente para vocês tomarem esse cuidado, porque isso não existe, tá? O triângulo aqui embaixo ele é montado com base nos dados das velocidades e não um triângulo que você achou bonitinho lá em cima, tá? Isso não é engenharia. Você querer copiar e colar lá embaixo, dar uma viradinha, isso não é engenharia. Tu tem que ter observação e atenção, tá? Por favor, não cometa esse erro. Ok, aí você vai fazer aqui, ó, 7,8 sobre 0,65. Vamos fazer aqui. Ponto 65
dividido 12. Então, nosso ômega BD é 12 radianos. É bem problema de estudante mesmo, né? 12 redondo, né? Aí você cai na vida profissional, eu já vou falar para vocês, na vida profissional não tem esses valores redondos. Aí você fica chateado, vai dar 9,37. Você fala, mas será que eu fiz certo? Né? Eu não gosto desse problema. Eu gosto de problema que dê número quebrado, porque a vida real é assim que funciona. Mas tá bom, deu 12. Né? Tá aí 12, então. 12,0000. Perfeito. Então nós já temos uma resposta, mas ela parece que está pedindo ali em vetor, né? Vamos dar uma olhada lá em cima. Ó, às vezes você precisa do vetor. Então é 12,00, digamos, vetor. Para que lado que está indo? Está indo para lá a sua barra ou está indo para lá? Você que está observando aqui em vermelho. Vamos definir aqui. É só a gente olhar aqui embaixo. Olha, a velocidade relativa está descendo. Então você pode até enfatizar aqui, ó. Opa, a velocidade relativa está descendo. Ora, se a velocidade relativa desce, então essa barra está descendo aqui, ó. Né? Ela está girando aqui. Ou seja, olhando para a tela do computador, dedão saindo, né? Então é sentido anti-horário. Tá? Vamos até colocar aqui. Sentido anti-horário. Tá bom? Então aí, ó. Respondido o vetor, tá? Tá em negrito porque é para ser vetor. Vamos até enfatizar um vetorzinho aqui. 12, faltou unidade, né? Radiano por segundo no sentido anti-horário. Perfeito? Agora nós estamos prontos para ir em busca do VM, que com o ômega, você olhando para o ponto M, que está meio parecendo um A ali, vamos mudar aqui, você olhando para esse ponto M aqui, você vê que ele vai estar agora então descendo aqui, ó. Quem que é esse aqui? É o VM em relação a você, a B. E agora sim nós podemos montar o nosso segundo triângulo de velocidades. Eu vou tentar ser mais breve aqui. Tá? Então, o que nós vamos precisar? Vamos escrever a equação lá embaixo. Então, aqui, ó, agora é o segundo passo, né? Segundo grande passo. Primeiro passo foi feito lá, vamos até deixar anotadinho aqui. Primeiro grande passo. E agora o segundo grande passo. É o que? É achar a velocidade Vm, baseado numa Vb que você conhece, mais uma velocidade do desconhecido em relação ao conhecido. E vem aqueles vetorzinhos lá. Aqui. Essa aqui é totalmente conhecida. Né? Essa aqui é a relativa, que vocês vão ver que nós vamos achar ela completamente, tá? E a VM é aquela totalmente desconhecida. Você não sabe nada dela, nem direção, nem módulo, nem sentido. Então é tudo desconhecido. Aqui, não, quando a gente passa o dia inteiro sem falar, você nunca fica fazendo barulho na garganta, né? Começou a falar, começa a fazer barulho. Vamos lá. As duas são conhecidas, totalmente. Vocês vão ver por quê. A VB é óbvia, né? Agora, a VM em relação a B, vocês vão ver agora. Olha lá. Essa aqui, eu deixei em azul, mas vou fazer um vermelho em cima aqui. Essa velocidade VM em relação a B, como que você calcula ela? Ora, você já sabe o ômega, que é essa parte verde aqui que nós acabamos de calcular. Você já tem o ômega aqui da barra BD. Então, o ômega vezes esse raio, que é a metade da barra, eu tenho VM em relação a B. Então, vou até colocar lá embaixo já. Ó. O módulo do VM em relação a B, vamos fazer aqui do ladinho. Ó. VM em relação a B é o ômega da barra BD vezes o raio. Quem que é o raio? É a metade da barra. É 0,65, calculamos agora há pouco aqui, ó, sobre 2. Então, vamos pegar 12,65, 2 dividido, 3,25, né? Vezes 12.
3,9. Olha que número redondo, maravilhoso. VM em relação a B é igual a 3,9 metros por segundo. Tá? Aí você já conhece o valor agora dessa velocidade em módulo, direção e sentido. Plenamente conhecida. Vamos em busca do VM. Se nós temos dois lados de um triângulo, conhecemos o módulo dele, o comprimento, a direção e o sentido dos lados, nós vamos só completar o terceiro lado. Está bem fácil. Então vamos lá. Precisamos de mais tela. Está aqui. 2000. Então, vamos traçar. Sempre começando pelas conhecidas, aqui no caso a VB. Ela tem valor de 3. Ó, a sugestão. Quando você não sabe para onde que vai dar o triângulo, não fica fazendo o triângulo aqui pertinho das coisas. Tu faz o triângulo aqui, você corre o risco dele fechar para cá e você não tem espaço na folha. Faz o triângulo numa região que tem espaço ao redor. Né? Então, vamos colocar aqui opa, o nosso VB conhecido. VB igual a 3 metros por segundo. No final do VB, olha lá, começa a relativa em vermelho. E a relativa em vermelho, ela faz um ângulo alfa com a vertical. Veja que faz alfa aqui na ponta, faz alfa aqui também. É o mesmo alfa. Nem vou traçar, tá? Mas, ó, alfa aqui, alfa lá com a vertical. Então, no final dela, aqui nessa ponta, um ângulo alfa. Vamos por aqui uma referência nossa, né? Para cima e para baixo, na vertical. E um alfa aqui. Aí. Aquela velha história, não sabe para onde vai, deixa pontilhadinho. Nos primeiros exercícios é bom fazer essa prática. Tá? Então, essa aqui é a VM em relação a B. Tá? Você conhece módulo, direção e sentido? É, verdade, nós conhecemos. Então, você pode subir aqui, ó, e verificar que se o ponto D está girando para cá, o ponto M em relação a B também gira para cá. Então, ela é para baixo. E qual que é o módulo dela? 3,9. Então, ela começa aqui, vai para baixo com 3,9. Vou tentar uma proporcionalidade, tá? Então, mais ou menos aqui seriam uns 3,9 mais ou menos aqui. Tá? Se tivesse uma reguinha aqui, seria interessante. Então, ó, VM em relação a B igual a 3,9 metros por segundo. Termina aqui. E esse ângulo aqui, quanto que é? Nós temos lá do outro triângulo, 6738 graus, tá? E aí nós conseguimos localizar esse outro lado aqui, que é a velocidade do ponto médio. Ela começa, é só você olhar aqui na tua escrita, ó, ela começa junto do B e termina no final do relativo. Então ela começa aqui e termina aqui. Esse lado aqui é totalmente desconhecido. Agora nós vamos conseguir localizar a nossa VM em módulo, direção e sentido. Tá? Bom, o que, que acontece? Aqui nós caímos num caso que você tem dois lados e um ângulo. Tá? Aí aqui é a lei dos cossenos. Então, lei dos cossenos. Tá? E eu vou ter que puxar a lei dos cossenos, que está no formulário, e eu não lembro mais, só um pouquinho. A gente usa ela pouco, mas é rapidinho. Só um pouquinho aí. Na verdade, eu tenho ela aqui. Aqui. Mas será que precisa? Deixa eu ver. Gama. Aqui. Esse lado aqui.
esse lado sobre seno daquele. Como que achou isso aqui? Ah, tá aqui. Lei dos cossenos. Um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. É assim, ó. O lado, olha aqui, ó. O lado desconhecido, eu vou colocar, tem que fazer uma referenciazinha aqui para a gente relembrar dos cossenos. Digamos aqui seja alfa. Aqui, acho que só o alfa vai usar. Aí a gente conhece dois lados aqui, ó. Conhecemos o A e o B e o C. Então, o lado desconhecido ao quadrado é igual aos outros dois somados. Então, fica A quadrado mais B quadrado menos duas vezes os lados vezes o cosseno do ângulo entre eles. Duas vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa, tá? É facinho de decorar, que é pouco usado, a gente acaba não gravando, tá? Então, repetindo, é os dois lados conhecidos ao quadrado, menos duas vezes os dois lados, vezes o cosseno do ângulo. Tá aqui, ó. Conhecemos o 3, conhecemos o 3,9 e o ângulo é 67,38. Então, eu posso escrever que o VM ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3,9 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 3,9 vezes o cosseno de 67,38, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui só para garantir. Eu já tenho a solução ali, mas vamos fazer para... Então vai dar 9 mais 3,9 vezes 67,38 cosseno vezes menos 15,21. Ah, tem que tirar a raiz, né? Raiz 3,9. Olha que maravilha. Deu redondinho, tudo certinho. É, bem na vida profissional acontece bem isso mesmo, né? Tudo redondo. Então, se tu fizer esse cálculo aqui, isolar o VM, vai dar 3,9. Maravilhoso. Metros por segundo, tá bom? Então, esse lado aqui, determinado, né? 3,9 metros por segundo. E com isso é possível você achar, por exemplo, esses ângulos aqui, se você quiser, e vai precisar, porque nós queremos saber esse valor em módulo. Então, eu vou mudar aqui, vou colocar em magenta, só para determinação do ângulo. Então, vamos chamar aqui de alfa. Alfa já foi usado. Beta e gama, tá? E aí você escreve assim. Você pega, agora pega a lei dos senos. Esse aqui, ó, 3 sobre seno de gama é igual a VM sobre seno de 6738 igual, graus, né? A 3,9 sobre seno de beta. Na verdade, aqui o VM, já vamos colocar o valor dele, que é o 3,9. Deu um triângulo, mas deu um triângulo aqui, ele é simétrico. Já eu explico para vocês aí, ó. Aqui é 3,9, tá? Olha, é um triângulo simétrico, gente. Então, o que que acontece? Ele vai acabar dando, ó, esse lado é igual a esse lado e eles têm a mesma base. Então, acaba dando uma simetria aqui, ó. Se você observar, ó, essa relação para ser igual a essa só pode ter o mesmo beta aqui embaixo, tá bom? Então, o beta aqui ó, vai refletir, ó, é 67,38. Acabei não observando no início. E o gama aqui é o que sobra, né? 67,38. Duas vezes 180 menos 45,24. Tá? Então, aqui embaixo, 45,24. Mas nós já temos ali o ângulo, 67,38, que é o que nós precisamos para representar o vetor. Então, vamos colocar o vetor VM, já temos o módulo dele, 3,9, e faz 6738 com a horizontal. Tá até aqui a resposta, ó, tá certinho.
tá? Então você escreve no campo aqui, né? 3,9 metros por segundo, fazendo aqui o teu ângulo aqui de 67 com 38 graus, tá bom? Descendo aqui com a horizontal. Pessoal, abra um áudio aí, alguém quiser tirar dúvida, vamos conversar. Eu vou agora parar a gravação, tá? Encerramos aqui, terminamos esse exercício, daí depois eu vou postar isso aqui lá, se alguém quiser assistir de novo. Deixa eu fechar aqui, que daí vocês ficam mais à vontade para